Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para mais uma aula, comigo, professora Rosilda Menger e o nosso intérprete Kevin. Hoje nós vamos aprender sobre a Contra-Reforma. Vamos lá? Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Identificar as características da Reforma Católica ou a Contra-Reforma. Você lembra quais as principais críticas da Reforma Protestante à Igreja Católica? Quais as igrejas surgidas no movimento da Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um movimento que criticava a Igreja Católica. Ela criticava a corrupção da Igreja Católica, ela criticava a venda de indulgências, criticava a venda de relíquia, o luxo que a igreja, que o alto clero vivia. Então era essa crítica que era feita à Igreja Católica. Esses foram os motivos da reforma religiosa, que levou à reforma protestante. E agora a gente vai entender qual foi a reação da igreja à reforma protestante. A influência da Igreja Católica é notável até os dias atuais. Percebam que no Brasil ainda somos um país de maioria cristã e também católicos. Estudar o processo da Contra-Reforma Católica nos permite compreender a presença da Igreja Católica no Brasil e na América Latina. Por quê? Porque através da Reforma, a Igreja Católica criou, então, um processo de conversão para os povos indígenas, Ela trouxe para cá as missões jesuíticas, como nós temos aqui, a missão jesuítica de São Miguel das Missões no Rio Grande do Sul. Hoje é um ponto turístico, mas na verdade era uma redução jesuítica onde se convertiam os nativos. Então, essa foi uma decisão tomada pela Igreja Católica como forma de minimizar as consequências da Reforma Protestante. Reforma Católica ou Contra-Reforma, para tentar conter então o avanço do protestantismo e fortalecer o catolicismo, a liderança católica iniciou um movimento conhecido como Reforma Católica ou Contra-Reforma, impulsionada pelos jesuítas, como a gente já viu, através das reduções jesuíticas, e pelo Concílio de Trento, fez uso do Tribunal do Santo Ofício e da Inquisição para reprimir e punir aqueles que eles chamavam de inimigos. Vamos fazer a nossa primeira atividade de hoje? Para tentar conter o avanço do protestantismo e fortalecer o catolicismo, quais medidas a Igreja Católica tomou? Vocês vão copiar isso no caderno de vocês, vocês vão responder e a gente volta daqui a pouco com a resposta.
Vamos fazer a correção da nossa atividade? Para conter o avanço do protestantismo e fortalecer o catolicismo, quais medidas a Igreja Católica tomou? A liderança católica iniciou o movimento conhecido como Reforma Católica ou Contra-Reforma, a partir do Concílio de Trento. O que foi então o Concílio de Trento, né? Quais foram as conclusões? Então foi um conselho onde eles se reuniram de 1545 até 1563, né? Onde eles decidiram quais seriam as medidas tomadas pela Igreja Católica para impedir o avanço do protestantismo. E, na verdade, evitando fazer uma autocrítica que deveria ter sido feita, uma crítica necessária à Igreja Católica. Mas aí vejam que medidas a Igreja Católica tomou. Através, então, do Concílio de Trento, qual foi a decisão que eles tomaram? A doutrina de justificação pela fé de Lutero e a doutrina da predestinação de Calvino foram rejeitadas. Ou seja, eles não aceitaram, a Igreja Católica não aceitou que a salvação se dava pela fé, mas continuou afirmando que a salvação se dava pela fé e pelas boas obras, tá? Considerou crime a venda de indulgência, reafirmou o poder do Papa, conservou os 7 sacramentos, conservou o culto à Virgem Maria e os santos, propôs a criação de seminários. Talvez aqui seja o único ponto que a gente pode observar um avanço. Então, a partir do Concílio de Trento, os padres passarão pelo seminário, terão uma formação para serem padres, né? E reeditou o Index, tá? Então, essas foram as decisões tomadas a partir do Concílio de Trento. O que é o Index? O Index é o índice de livros proibidos. Então, a Igreja Católica entendeu que havia alguns livros que levavam as pessoas a se desviar da fé católica. E aí ela cria esse índice e percebam que mantém esse índice, né, por bastante tempo. A primeira versão do Index foi em 1559, a última edição publicada em 1948 e só foi abolido em 1966, ou seja, bem recentemente, né? Então a Igreja continuou controlando isso para conseguir manter os seus fiéis, conseguir manter, de certa forma, o seu poder, tá? Diante né, dos fiéis da Igreja Católica. Queimas de livros considerados heréticos, obra São Domingos e os Albigenses, né, de Pedro Burrighetti. Então veja, essa imagem aqui está mostrando como que a Igreja procedia. Ela realmente promovia queimas de livros, desses livros que ela julgava né, não nocivos à população. E era essa forma de controle. Aí vocês podem perguntar, professora, mas nesse período poucos sabiam ler. Mas ainda assim, essa pequena parcela da população que sabia ler poderia disseminar esse conhecimento que estavam nesses livros. Então, por isso, era melhor, na concepção da Igreja Católica, queimar esses livros. Tá? Vamos para a nossa próxima atividade? Através do Concílio de Trento, a Igreja Católica criou determinadas medidas para conter o avanço no protestantismo. Quais foram essas medidas? Então, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vocês vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos para a correção da nossa atividade? Através do Concílio de Trento, a Igreja criou determinadas medidas para conter o avanço do protestantismo. Quais foram essas medidas? A Igreja Católica rejeitou o luteranismo e o calvinismo, considerou crime a venda de indulgências, conservou os 7 sacramentos, o poder do Papa e o culto às imagens e santos, criou seminários e reeditou o Index. A Ordem dos Jesuítas. Então veja, a Ordem dos Jesuítas ela foi fundada em 1534 pelo Inácio de Loyola. Por quê? Com a intenção, naquele período, a gente tem que lembrar que o colonialismo estava acontecendo, então Espanha e Portugal estavam tomando parcelas de terras aqui na América e também na África, né? E era a forma de converter os nativos, os povos nativos dessas regiões. Então foi criado com esse intuito, tá? De catequizar tanto os índios como os africanos, tá? Então veja, missão de divulgar o catolicismo na Europa e evangelizar os povos da Ásia, África e América. Era esse o propósito da ordem jesuíta. Atuaram também na educação, criando uma rede de colégio em vários lugares do mundo. Veja, ainda existe, de certa forma, essa influência, né? Então, os colégios, os primeiros colégios, também vieram a partir da ordem jesuíta. Eles acabaram influenciando a disseminação da educação. Então, não era só catequizar os índios, catequizar os nativos, mas também, posteriormente, foi a partir desse movimento que a educação foi disseminada, tá? Então aqui nós temos o Museu de Arqueologia e Etnologia, né, da UFPR, ó, era um antigo colégio jesuíta que foi fundado em 1755 em Paranaguá. E ainda, né, o prédio ainda existe. E a Inquisição. Então nós vimos que a partir do Concílio de Trento, a Igreja cria a ordem jesuítica, né, o Inácio de Loyola criou, para catequizar os nativos, né, para também manter o catolicismo entre os possíveis protestantes, né? E agora a gente vai perceber que eles criaram o Tribunal da Inquisição. Qual era o propósito do Tribunal da Inquisição? O Tribunal do Santo Ofício, ou Tribunal da Inquisição, era encarregado de vigiar, julgar e punir qualquer pessoa acusada de heresia, principalmente protestantes, judeus e mulheres consideradas bruxas. Os tribunais foram instalados na Espanha em 1478, em Portugal em 1536 e na Itália em 1542. Vamos fazer a nossa terceira atividade agora? Veja que nós temos uma imagem aqui, né, de uma antiga redução jesuítica. Tá? Então, observem a imagem ao lado e responda. Qual ordem religiosa esteve presente na colonização da América? Quem foi o seu fundador e quais eram os seus objetivos? Vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos para a correção da nossa atividade, da nossa última atividade dessa aula. Observe a imagem ao lado e responda: qual ordem religiosa esteve presente na colonização da América? Quem foi o seu fundador e quais eram os seus objetivos? A Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola, esteve presente na colonização da América com o objetivo de catequizar os povos da América, África e Ásia, né? Como eu já tinha falado lá atrás para vocês, tá? Então, vamos fazer a retomada da nossa aula de hoje. O que nós vimos hoje? Hoje nós falamos sobre a Contra-Reforma, ou Reforma Católica, que foi o que exatamente? Foi a resposta dada pela Igreja Católica à Reforma Protestante. Então, a Igreja Católica se reuniu a partir do Concílio de Trento e ali eles decidiram quais medidas eles iriam tomar para diminuir os efeitos da Reforma Protestante, ou minimizar, né, os efeitos e não perder fiéis e também não perder a influência que a Igreja Católica tinha, tá? Então, por isso que nós vimos lá as medidas que a Igreja Católica tomou, né? Então, ó, a visão do homem perante a sua religião e o significado da sua fé estava sendo modificada, surgindo assim pensadores, estudiosos, construindo novas doutrinas e novos saberes. A Igreja Católica, na tentativa de conter esse avanço do protestantismo e fortalecer o catolicismo, iniciou a reforma dentro da instituição. O Concílio de Trento fez uso do Tribunal do Santo Ofício e da Inquisição para reprimir e punir o que eles chamavam de inimigos. Então, os infiéis, ou aqueles que protestaram contra a Igreja Católica, né, e que passaram a praticar ou o calvinismo ou o luteranismo, era tido pela Igreja Católica como inimigos e por isso ela propôs essa contra-reforma. Foi isso que nós vimos na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até a próxima!